Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu transformei esse desenho todo em preto e cinza em uma pintura em aquarela pronta e finalizada. Eu espero que vocês gostem e que o processo seja muito útil para vocês entenderem como que eu transformei esse desenho nessa pintura. Eu espero que o processo seja bem útil para vocês, aproveitem o conteúdo e um bom vídeo. Para começar, o mais importante é fazer um swatch. Para poder fazer pele negra, normalmente eu uso um tom de marrom escuro, um tom de marrom claro puxado para o ocre, azul marinho e roxo. Eu sei que parece estranho usar azul marinho e roxo para fazer um tom de pele, só que mesmo para tons de pele claro, eu costumo usar esses e às vezes eu uso até verde. Porque para fazer a sombra, a gente nunca deve usar preto. Preto é um tom que a gente só usa para poder fazer preenchimento de área. Eu acho importante deixar isso bem claro, porque muita gente gosta de usar isso, mas a chance de você errar e conseguir perder o desenho para sempre é imensa, então é melhor não arriscar e usar sempre um tom intermediário. Inclusive, você não precisa usar as cores que eu estou indicando aqui para poder fazer o tom de pele que você quiser. Isso é uma coisa que você vai descobrindo ao longo do tempo. Academicamente falando, a gente aprende a fazer as coisas, mas na realidade, se todo mundo fizesse tudo igual, os artistas não seriam diferentes. Então é muito importante que você comece a testar paletas. Maçã do rosto, geralmente elas tomam mais sol, só que também elas são a parte que mais reflete luz, então normalmente vão ser as partes mais claras do rosto também, em quesito de iluminação. Então eu já vou tentando fazer isso de colocar mais cor aonde vai ter mais sombra, porque naturalmente as partes mais claras muitas vezes ficam até com partes de branco aparecendo. Também não tem problema nenhum construir camada. Vocês estão vendo que em alguns momentos eu passo mais de uma vez em cima daquelas regiões, porque eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Já é também para poder eu saber que já deixando definido o lugar onde eu quero mais luz e mais sombra, eu já começo a usar o segundo marrom. E eu vou marcar bastante as partes mais escuras do rosto. Podem perceber que algumas áreas eu nem preencho, eu deixo do mesmo jeito, mas as extremidades aonde tem a sombra natural do cabelo, aonde tem a sombra natural da maçã do rosto, do nariz, as áreas mais escuras precisam ser preenchidas para poder a gente conseguir um tom não de realismo, porque não é essa a ideia do desenho, eu não fiz com essa intenção, mas de mais naturalidade.
Mas na aquarela, como geralmente a gente tem essa pegada da tinta mais suave, eu acho que esse é o jeito mais fácil e mais prático de passar pra você. De algum ângulo, o seu rosto vai estar projetando sombra no seu pescoço, e em algum lugar vai ter mais luz nele. Então é importante a gente aprender a medir esses valores e saber que a luz sempre vem seguida de sombra e assim sucessivamente. Eu sei que ainda tá parecendo um pouco confuso do jeito que tá, ainda tá bem sem graça e bem apagado. Mas acreditem, quando a gente colocar o roxo e o azul, esse rosto vai ficar bem mais natural do que ficaria se a gente usasse só o marrom. Então a gente vai começar a colocar o azul nos cantos, sempre nas áreas mais escuras. A gente precisa ir reforçando devagarzinho para poder não pesar demais a mão e não acabar estragando o desenho. Porque por mais que você consiga tirar uma boa camada de tinta tentando apagar com água na aquarela, a gente sempre pode acabar manchando o papel e a gente não vai conseguir corrigir essa mancha de maneira fácil. Vai ser um saco para poder corrigir e a gente precisa ter paciência para poder fazer isso. Então, a melhor maneira de evitar que isso aconteça é simplesmente fazendo as coisas devagar. Não precisa correr, pode ter paciência, usa o tanto de água que lhe for necessário, mas vai fazendo devagarzinho, vai pondo pouco pigmento de tempo em tempo para poder acabar não estragando o desenho. E aí, sucessivamente, a gente vai colocando azul em todas as partes que a gente já mostrou que vai ser mais escura, porque a gente está depositando mais tintas e mais camadas ali. E é só ter paciência. De pouquinho em pouquinho a gente vai construindo e vai alcançando um resultado que agrade. Se você for usar uma foto como referência para poder fazer a coloração, é legal você ir olhando nela as partes que são mais claras e as partes que são mais escuras. No meu caso, eu só usei a referência para poder fazer o desenho, e mesmo assim não foi para poder fazer um retrato do personagem, foi mais em relação à posição. Então, por prática, eu já sei onde é que eu vou colocar mais luz e mais sombra, mas é legal fazer essa avaliação em qualquer foto, retrato, para você conseguir enxergar alguns tons que a gente não vê normalmente da pele das pessoas. Tipo reflexos azulados, reflexos alaranjados, reflexos azulados, até esverdeados. Depois que a gente já colocou o azul, a gente começa a pôr o roxo para poder reforçar essas áreas. E eu sei que tem esse contraste do roxo, às vezes ser um pouco mais quente do que o azul, mas isso é legal também, porque muitas vezes o reflexo da pele da gente nem sempre tem a mesma temperatura. Algumas áreas do roxo podem ter um reflexo mais quente, outras áreas podem ter um reflexo mais frio, então é legal variar para poder até ter mais naturalidade. E também nunca a gente está errando nem acertando na aquarela, porque a gente simplesmente se apropria do caminho que a água escolhe fazer. Então, não precisa ficar preocupado se borrar um pouco. Isso é legal e isso dá mais personalidade para o seu trabalho. Agora que a gente já definiu boa parte do tom da pele e precisa fazer apenas alguns pequenos ajustes, eu vou focar nos detalhes, como os olhos e a boca, colocando um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de sombra. E eu vou usar esse lápis cinza, porque eu não tenho nenhuma aquarela cinza pigmentada aqui, para poder fazer alguns detalhes no olho, porque o olho não é branco. Se a gente olhar o olho de perto, ele tem luz e tem sombra projetada, e a gente não vai ter um branco puro, a gente vai ter um tom de cinza na maioria das vezes. Para poder escolher a cor dos olhos, eu quis colocar um tom diferente, eu quis botar um ocre meio esverdeado, porque eu achei que ia ficar legal, ia dar contraste pro personagem.
Ia ficar um ponto de luz os olhos dele. E eu achei que essa cor ficou bem legal. Eu simplesmente fui misturando. Eu uniformizei o centro inteiro de amarelo ocre e depois eu fui colocando detalhes com verde oliva, que é um verde um pouquinho mais fechado e mais natural. E depois eu fui fazendo os detalhes do olho com marrom mais escuro. Nesse momento eu só tenho um pouquinho de paciência para poder fazer a bolinha no centro do olho, um contorno na parte de cima e contornar os arredores. Daí no meio é simples, você vai usar só um pouquinho mais de água para poder misturar essas cores e ficar um pouquinho mais natural. Feito isso para a boca, eu escolhi um tom de fúcsia mais fechado. O fúcsia é tipo um rosa, mas ele não é tão rosa, sabe? Ele é uma mistura de rosa e vermelho. E eu fui colocando ele do meio para extremidades, porque no meio, como tem o contato dos lábios, ele costuma ter um pouquinho mais de vermelhidão, e até por causa da sombra, que acaba deixando essa área um pouquinho mais escura. Para poder não ter que botar totalmente vermelha a boca dele, eu fui usando um pouquinho do marrom também, para poder fazer o tom intermediário da boca. E algumas partes, inclusive, eu deixei sem tinta, porque é o ponto de luz mesmo da boca da pessoa. O cabelo dele vai ser castanho, um castanho médio para escuro. Como eu não queria colocar preto, eu resolvi colocar essa cor para poder ficar um... Vocês estão vendo que agora que ele já começou a tomar um pouco mais de forma. Eu vou fazer a camiseta dele e eu escolhi um tom de mostarda para poder ficar bem vibrante o desenho, porque eu acho muito bonito em tons de pele negra quando a pessoa usa um tom de mostarda ou um tom de verde oliva, porque eu acho que na maioria dos tons de pele negra quente ela cai muito bem. Eu sempre falo isso pra minha mãe, que ela fica muito bem de mostarda e que ela fica muito bem de verde oliva. E é bem simples, eu preciso chapar, não precisa ser perfeito nem nada, com o tom principal, e depois eu vou pegar um tom acima, um tom um pouco mais escuro, pra poder eu conseguir fazer uma marcação de sombra e tudo mais. Agora, com a blusa já pintada, eu vou terminar de pintar o cabelo dele. Eu vou usar o marrom mais escuro, mesmo que eu usei na pele, para poder fazer o cabelo dele, deixando algumas áreas um pouco mais escuras e algumas áreas também mais claras para poder servir como se fosse reflexo de luz do sol e tudo mais. E não tem mistério, é só preenchendo e não precisa deixar certinho, justamente por ser cabelo crespo e tudo mais. Ter movimento, ter algumas manchinhas, vai acabar deixando um efeito bem bonito. Agora, com ele todo pintado de aquarela já, eu vou começar a fazer os detalhes. Eu vou usar um lápis marrom escuro para poder fazer algumas marcações no rosto. Nada demais, só para poder contornar algumas áreas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer na maioria dos meus desenhos. Eu vou contornar também os olhos, para poder dar um pouco mais de destaque e fazer os cílios, que eu ainda não adicionei no desenho. Se vocês tiverem interesse de aprender a fazer olhos, por favor, deixa nos comentários que eu já vou fazer um vídeo para poder ajudar todo mundo, do jeito que eu puder, mostrar a maneira que eu desenho olhos. Eu vou marcando principalmente os lugares que tem mais sombra, para poder mostrar que aquilo ali também tem dimensão e não é só uma mancha escura, sabe? Essa é a parte do desenho que eu mais gosto de fazer, porque é onde a gente consegue ter mais definição no trabalho.
e a gente começa a ver o resultado final dele. Para a boca eu vou usar um marrom avermelhado para poder fazer os detalhamentos dela. Gente, essa paleta de lápis de cor que eu uso, ela não é uma coisa extraordinária não, é Faber-Castell. Eu tenho há bastante tempo porque eu costumo cuidar muito bem dos meus lápis e eu acabo usando eles pouco, porque eu só uso para fazer acabamento. Eu não curto muito fazer desenho inteiro de lápis de cor, porque demora mais tempo. Mas é uma coisa bem simples. E a gente já vai tendo uma definição melhor do desenho que eu tô fazendo. Agora eu vou usar uma guache dourada da Talens Deep Gold, a cor que eu vou usar. Só que eu tive um problema. No final da gravação desse vídeo, eu acabei ficando sem memória e eu perdi alguns minutinhos, uns 12 minutos de gravação. Mas no final do vídeo vocês vão ver como a pintura completa ficou. E não vai afetar o conteúdo do vídeo, porque deu tudo certo, graças a Deus. E foi só nesse acabamento. Inclusive dá até pra poder ver nessa parte eu colocando já o dourado na pintura. Talvez eu tenha perdido só o pontinho branco que eu coloquei nos olhos e as manchas de dourado no plano de fundo. Mas tá tudo bem, tá todo mundo feliz e tá tudo certo. Bom, dá pra poder ver a pintura finalizada e as áreas que eu apliquei dourado. Eu apliquei em várias partes do desenho pra poder dar um efeito legal e também no plano de fundo de uma maneira bem simples, só algumas pinceladas. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ter ajudado e até o próximo desenho.